Olá, paz e graça. Quem vos fala é o Padre Fernando, canal São Damaso Papa, novo canal. Vamos continuar a falar sobre os sinais de Jesus descritos no Evangelho de João. E o primeiro sinal que Jesus realiza no Evangelho de João é no segundo capítulo, conhecido por nós, a famosa Bodas de Caná. Jesus transforma a água em vinho. Hoje, o segundo sinal de Jesus, narrado 2 capítulos depois, no quarto capítulo, dos versos 46 até o versículo 54. O primeiro sinal de Jesus é realizado em Caná, e o segundo sinal de Jesus também é realizado em Caná da Galileia. Devemos nos perguntar de onde o autor sagrado, o autor que escreveu o Evangelho de João, tirou esta narrativa. Olhando para os evangelhos sinóticos, nós não a encontramos em nenhum evangelho sinótico. Há um texto que se aproxima, que é um pouco idêntico, ou melhor, é um pouco semelhante, mas não é idêntico àquilo que João narra. Então, se não está nos evangelhos sinóticos, de onde ele tirou? De uma fonte que só ele conheceu. Nós iremos chamar de tradição joanina. E o segundo sinal de Jesus é narrado, como eu disse, em Caná da Galileia, e o versículo 46, é bom você ter a Sagrada Escritura, e o versículo 46 do quarto capítulo, ele começa dizendo que Jesus voltou novamente a Caná da Galileia, onde transformara água em vinho. Vimos isso no segundo capítulo, dos versículos 1 ao 11. Havia um funcionário real. No Evangelho de Lucas, no capítulo 7, versículo 1, temos uma cena semelhante a esta. Aqui é um funcionário real. Lá no Evangelho de Lucas é um centurião, um oficial da guarda romana. Aqui se trata de um funcionário real, de alguém que trabalha na corte, e justamente dentro do contexto de Herodes Antipas. E diz o texto que cujo filho se achava doente em Cafarnaum. Em Lucas, o fato se dá em Cafarnaum. Aqui é filho do funcionário real. No Evangelho de Lucas é um servo, um escravo do centurião que se encontra doente. Ouvindo dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, ou seja, ele sai do sul da Palestina para o norte da Palestina, e foi procurá-lo e pedir-lhe que descesse e curasse seu filho que estava à morte. Vem a reação de Jesus: se não virdes sinais e prodígios, não crereis. Percebemos aqui uma recusa de Jesus em atender o pedido do funcionário real. A mesma coisa, a mesma lógica percebemos também no primeiro sinal, onde Jesus recusa a sua mãe em atender a sua mãe. Mulher, o que há entre mim e ti? Minha hora ainda não chegou. Portanto, tanto no primeiro sinal quanto no segundo sinal, num primeiro momento, há uma recusa de Jesus em realizar o sinal. Por que Jesus se recusa a realizar o sinal? O versículo seguinte vai explicar, porque diz justamente: se não virdes sinais e prodígios, não crereis. Jesus em relação ao funcionário real.
Então percebemos que o modo em que aquele funcionário real se dirige a Jesus não é o modo adequado. Não era como Jesus queria que fosse. Ele se dirige simplesmente para buscar ajuda para que o seu filho não morresse a todo custo. E não é assim. Tem uma insistência do funcionário real: Senhor, desce antes que meu filho morra. E aqui é um grito, e um grito de desespero. A Bíblia de Jerusalém coloca um ponto de exclamação no versículo 49, a reação é de desespero. Desce, porque meu filho vai morrer. Desce. E Jesus diz, então vai, né? A ordem de Jesus, o imperativo, vai, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus, ele lhe havia dito e partiu. Eles estão a 60 quilômetros de Cafarnaum. Ele creu na palavra do Senhor Jesus, por isso foi. A cura é realizada à distância. Para o Senhor Jesus, para Deus operar maravilhas, milagres, não precisa você estar perto. A cura acontece à distância, a quilômetros, aqui 60 quilômetros. E confiando na palavra do Senhor Jesus, o funcionário real vai, e ele já descia, portanto, de Caná para Cafarnaum, uma depressão, uma região baixa, por isso que o texto descreve muito bem, ele descia, e quando seus servos viram-lhe ao encontro, dizendo que seu filho vivia, perguntou então a que horas ele se sentira melhor, e lhes dissera, ontem, à hora 7ª, a febre a deixou. Então o pai reconheceu ser precisamente aquela hora em que lhe dissera, teu filho vive. E creu ele e todos da sua casa. O versículo 54 a nota explicativa do evangelista: foi esse o segundo sinal que Jesus fez ao voltar da Judéia para a Galiléia. Percebemos aqui nesta passagem duas coisas: da morte para a vida, de uma fé imperfeita para uma fé perfeita. Onde é que está o sinal realizado por Jesus? É justamente isso. De uma fé não autêntica para uma fé autêntica. Uma fé que vai além do próprio sinal. E assim deve ser a nossa fé, como foi a fé desse funcionário real. Por isso que Jesus questiona: se não virdes sinais e prodígios, não crereis. Uma fé que se baseia em sinais e em prodígios, ou seja, eu só vou crer, eu só terei fé se ver com os meus próprios olhos o ato, a coisa acontecendo. Aí sim eu crerei. Muita gente tem esse tipo de fé ainda hoje. É uma fé que se baseia em milagres. Uma fé que se pauta em milagres. Isso é muito perigoso. E não é essa fé que o Senhor Jesus exige. Ele exige uma fé plena. Então nós temos uma passagem de uma fé imperfeita para uma fé perfeita. Uma fé que não se baseia em querer ver, mas uma fé que se pauta na confiança que você deve ter no Senhor Jesus. Por isso que entre a fé perfeita, aqui ele creu na palavra que Jesus lhe havia dito
e partiu. Aqui entra a perfeição da fé. Jesus cura ele a quilômetros. Jesus cura o filho dele a quilômetros, muito distante, 60 quilômetros. E aqui está a magnitude, a beleza de uma fé perfeita, uma fé que confia, que tem confiança, uma confiança inabalável, uma confiança que é a certeza que de fato vai acontecer, creu na palavra. E o texto diz, creu ele e todos os da sua casa. Aqui descreve justamente a realidade judaica, a realidade do judaísmo, uma vez abraçando, o pai abraçando o cristianismo, toda a família também abraçaria o cristianismo, ou seja, abraçaria aquela nova realidade. Entre o tema da fé, a fé tem que ser perfeita, tem que ser autêntica, tem que ser plena. Como é isso? Na confiança. Essa é a fé que o Senhor quer. E entra o tema da vida. Jesus é aquele que tem o poder sobre a vida. Ele estava numa situação já desesperadora. O filho dele, né? Lá em Cafarnaum. E a situação era de morte. E Jesus vai dar a vida. Jesus é aquele que dá a vida. Ele tem poder sobre a vida. Ele dá a vida a quem ele quer. Por isso que nós não podemos separar a vida da fé e a fé da vida. Este foi o segundo sinal de Jesus realizado em Caná da Galileia. A graça e a paz do Senhor Jesus, assim seja.